Salmo 150, versículo 6, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Ter a oportunidade de vir aqui, dividir um pouquinho da nossa vida com quem quer que seja, é um privilégio que nós não merecemos. Mas todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Amém, né? Amém? Vamos orar? Grandioso Deus, estamos aqui nesse momento diante de Ti, pequeninos que somos, carecendo da Tua graça sobre a nossa vida. Por favor, Deus, que com essa pequena história que vivemos, com um pedacinho da nossa história, nós possamos motivar nossos irmãos aqui a como nós serem dependentes de Ti, acima de qualquer coisa. Não para que nós sejamos engrandecidos, pelo contrário, para que percebamos que qualquer pessoa que respira, que hoje está aqui, tem um propósito especial vindo do céu para a sua vida. Que possamos crer sempre nisso, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu me chamo Lene, para quem não conhece. E você é quem? Eu me chamo Leonardo. Bom, nós não somos daqui de Belém, né? Nós somos do Rio de Janeiro. E eu vou até passar aqui um slide, olha. Onde que eu aponto para poder passar? Mary? Para lá? Acho que não está indo, né? Vê se está ligado, Léo. Passou lá, ó. É muita tecnologia. Pronto, está resolvido. Então ali, ó, nós não somos daqui de Belém, como eu falei, somos do Rio de Janeiro. Mas estou aqui, vim para cá, para Belém, a trabalho. Eu trabalho aqui no Hospital Adventista de Belém. Eu sou responsável pela contabilidade daqui. E a Lene faz o que da vida, amor? Você? Eu acompanho meu esposo, uma mulher obediente. Eu vim para Belém também, acompanhando a minha família e acompanhando meu esposo. Mas antes de a gente falar sobre isso, né? Eu acho que você colocou uma frase interessante, sempre aos pés de Cristo, literalmente também, Léo? Literalmente, nós sempre vivemos aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque a gente morava bem ali, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem sinal, pastor? Tem? A luzinha? Essa aqui de cima? Esse aqui do meio? Se não tiver, não tem problema. Nós morávamos no Rio de Janeiro, num bairro chamado Cosme Velho, onde tem a famosa montanha do Corcovado, e nós morávamos de fato no pezinho ali. A gente costuma brincar no Rio de Janeiro que nós morávamos no sovaco do Cristo Redentor. Isso. E literalmente era assim, né, Léo? Ali você pode perceber naquela fotografia ali, o Cristo Redentor lá no fundo, bem pequenininho, e aquele prédio ali que vocês estão enxergando é o Hospital Adventista Silvestre, onde eu e Lene, nós crescemos brincando. O Hospital Silvestre era o quintal das crianças e ali tem uma comunidade onde nós morávamos, né? Onde nós crescemos, e ali era o quintal das crianças, né? Eu me lembro que ali a gente se balançava no cipó, não é isso, Lene? Tinha muitas árvores com cipós grandes. Comprava figurinha. A única banca de jornal que tinha lá na comunidade era dentro do hospital, e a gente ia lá, comprava figurinha, né? Era uma coisa muito bacana, né, Lene? O que você acha? Corria pelos estacionamentos, não era muito recomendado, né? Dá uma saudade danada, mas assim, era algo muito prazeroso, né? Então a gente realmente morava aos pés de Cristo, né? E aí, não só aos pés do Cristo, por morarmos ali perto dessa montanha, né? Nós amanhecíamos lá, vendo aquela montanha maravilhosa, mas cercados pelas instituições adventistas por todos os lados, né? Exatamente. Nós tínhamos ali o Hospital Silvestre, com uma grande influência na comunidade que nós crescemos. O Hospital Silvestre, não sei se alguém conhece ou já visitou alguma vez, mas ele fazia muitos programas sociais na comunidade, tinham atendimentos médicos. Eu lembro que nós éramos atendidos, nós tínhamos... Lá tinha a própria assistência social, né, que atendia na época muita gente também. E também tinha dentro do hospital um projeto espiritual e tinha uma igreja. E a minha família especial é uma família adventista de berço, do Leonão. Então eu frequentava essa igreja ali, daquela comunidade que tinha suas reuniões dentro do Hospital Silvestre. Vou resumir bem rapidinho. Gente, ó, aquela ali é minha família. Eu, minha esposa e meus 2 filhos que estão ali Miguel atrás. Estão ali, ó. Sim. Miguel e Gustavo. Minha sogra está sentada ali, mora com a gente também. Dona Dulce, levanta a mãozinha assim, ó. O pessoal conhecer a senhora. Tudo bem. Dona Dulce não está na foto ali, mas ela vai aparecer em alguma foto daqui a pouquinho aí, né? Vamos passar? Então, vamos passar. Sim.
Só para resumir aqui um detalhezinho sobre a questão do hospital, minha mãe, apesar da gente não ser de uma família adventista, minha mãe trabalhava no hospital. E por a minha mãe trabalhar no hospital, eu tinha um relacionamento com a igreja adventista, porque eu estudava na escola adventista, eu e meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E o meu irmão, que chama-se Vitor, também estudava na escola adventista, naquela ocasião. E tinha a mesma idade que eu e era da minha sala, então, na década de 90, entendendo, né? Eram tempos bem... Exatamente. Então, esse daqui, ó, é a igreja que nós frequentávamos lá. Só dá para ver só um pedacinho, ó. Ela fica bem embaixo do Cristo, tá vendo lá? Essa aqui é a igreja adventista do Silvestre, né? Ela saiu, ela antigamente funcionava dentro do hospital e depois ela saiu e foi realmente, literalmente ali para dentro da comunidade, né? O hospital tinha um estacionamento ao lado da comunidade e ele doou para a igreja e aí nós construímos a nossa igreja. Bem, serviço cristão, página 9 diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Eu tinha uma inquietude muito grande, nasci com isso, e isso sempre seguiu durante a minha vida, de fazer a obra de Deus. Desde os 9 anos de idade, eu conversava com Deus, e eu lembro assim claramente na minha vida, na minha infância, que eu pedi ao Senhor que Ele se manifestasse, que Ele fosse real na minha vida. E desde muito pequenininha, nós temos diferenças, né, Léo, na nossa estrutura familiar. Nós nascemos ali na mesma cidade, morávamos na mesma comunidade, mas temos histórias bem distintas e somos muito diferentes. Eu nasci num berço cristão, mas vivi dificuldades na minha família, muito, muito sérias, né, na minha infância. E eu lembro que desde os 9 aninhos de idade, eu sempre falava que eu queria viver uma vida fazendo bem para as pessoas. Eu queria entender o que Deus queria para a minha vida. E desde muito pequenininha na igreja, eu tinha isso. Eu ouvia os sermões e eu queria que aquilo ali fizesse sentido para mim. Eu pedia para ver os meus anjos, e eu pedia para ver um sinal, e coisas muito interessantes aconteciam. Não posso falar agora tudo, acho que poderia ser para um outro sermão, né? As minhas experiências como criança com Deus. E o Léo, acho que já não tinha muito isso na infância, nesse sentido, né, Léo? Não, eu não tinha porque, como eu já falei, eu não era de uma família adventista, não tinha assim a religiosidade dentro do meu lar. Mas assim, meus pais eles me criaram muito bem, né? Sempre me educaram para eu estudar, né? Para poder galgar alguma coisa na vida e tal. Eu não era aquela criança assim, vamos dizer, largada, né? Eu não era. Meus pais tinham um zelo muito grande, mas religiosidade eu não tinha. Apesar de que a escola adventista, ela me deu uma base. A minha história com a igreja começou na escola adventista, porque eu estudei do jardim até a antiga 6ª série, que hoje é o 7º ano, né? Eu estudei na escola adventista porque o hospital pagava para os filhos dos funcionários, né? Então eu tive essa oportunidade. E ali eu conheci a igreja, conheci a escola, conheci as doutrinas da igreja ali pela escola. Então isso me marcou bastante, marcou muito a minha infância. Inclusive, Lene, quando eu cresci um pouco mais, depois que eu me batizei, fui trabalhar no Hospital Adventista Silvestre, vários colegas meus que eu tinha quando criança, eu reencontrei trabalhando lá também. Então, em várias funções diferentes, enfermagem, TI, né? Em vários lugares diferentes eu encontrei essas pessoas lá. Então, foi muito bacana, né, ver tudo isso. Interessante também comentar aqui que quando nós éramos jovens, né, adolescentes, por termos convivência no mesmo local, e o Léo era muito amigo do meu irmão, nós sempre nos víamos. E a igreja Silvestre, que o Léo mostrou aí anteriormente, era uma igreja de jovens e não vou falar idosos, né? Eu gosto de usar da melhor idade, né? Nós não tínhamos adultos, nós tínhamos assim jovens. Dá uma estatística. Dá uma estatística. Isso. 75% da igreja tinha menos de 30 anos de idade. Sim, sim. E eu lembro o restante tinha mais de 50. Isso. Vamos colocar assim, mais ou menos. E eu lembro que nós éramos do clube de gravadores da igreja e a nossa igreja ela tinha uma cultura muito acolhedora e era uma igreja de oportunidades. Então, nós desde muito pequenos tínhamos que lidar com algumas rotinas dentro da igreja. Eu lembro que eu tinha 15 anos quando assumi minha primeira classe de adultos. E nós passávamos carta missionária muito pequenininhos, com 7 aninhos, e tínhamos responsabilidades na igreja desde muito jovens. O nosso primeiro ancião, que foi o
O Gabriel tinha quantos anos quando ele foi ancião? Não, ele não foi o primeiro. Ele foi do ancianato, ele tinha... Acho que 19 anos. 19 anos de idade. Alguma coisa assim. Então, nossa igreja era uma igreja muito jovem e que nos incentivava a fazer na igreja muitas atividades, e isso é uma oportunidade única, né? Estar na igreja é estar num celeiro de oportunidade para você conhecer as suas habilidades, é um autoconhecimento muito profundo. Por isso que diz a Lilian, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário, e isso foi uma realidade na minha vida, porque quando eu conheci a Lene, a gente começou a namorar, eu ainda não era da igreja, tá? Eu tive que insistir com a dona Dulce ali para ela deixar, e a Lene queria também, mas estava meio naquela assim e tal. Mas num determinado momento os princípios para além da igreja eram muito importantes. Em um dado momento do nosso relacionamento, ela chegou para mim e falou assim, Leonardo, é o seguinte, eu te amo, gosto de você a beça, mas não dá para a gente continuar namorando se você não conhecer o Deus, não der uma oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço. Então, assim, ela já era uma missionária, né? Desde sempre, foi uma mulher com muita personalidade. Então ela já colocou para mim a situação, a situação é essa, né? Você precisa dar uma oportunidade de conhecer. Eu falei para ela assim, o que eu tenho que fazer? Na verdade, nós nos conhecemos há muito tempo. Sim, eu digo... Então, quando eu tinha meus 13 anos, eu me apaixonei pelo Leonardo, né? Com 13 aninhos eu tive uma paixão, né, platônica pelo Léo. E o Léo não era um bom elemento. Tô brincando, gente. O Léo, nessa ocasião, ele era realmente um menino criado com princípios e valores, mas não era questão. Então, eu tive interesse por ele, mas eu sabia que não ia combinar. Porque eu era muito ativa na igreja, eu era secretária, eu fazia muita coisa. Então, para mim, era muito diferente eu namorar com alguém que não era do mesmo meio. Ia ser muito desafiador. Eu tive, assim, realmente preocupação com isso. Naquela ocasião, ele realmente não merecia muitos meus sentimentos. Ele era um menino muito animado com outras meninas, né? Muito animado em outras situações de adolescente, né? E eu achei que realmente não era o que Deus queria para a minha vida. Eu era muito nova também. Depois passaram-se muito tempo, né? Eu já tinha acho que 18 anos e eu tinha acabado um relacionamento com um rapaz da igreja, estava sozinha, e ele voltou a frequentar a minha casa e perturbar o meu juízo, né? Nós conversávamos muito, eu gostava muito de conversar com o Léo, sempre foi bom de conversa, e ele falava sobre as suas crenças evolucionistas e etc. Assim, foi muito inteligente, e eu debatia com ele as minhas filosofias também, e era bem interessante, e aí a gente foi se reaproximando, se interessando pelo outro, e eu lutando, falando, Senhor, esse menino é muito diferente, eu gosto do Léo, conheço a família, é um menino bom, mas não vai dar muito certo. E eu comecei a comprometer, de alguma forma, o meu modo de viver por estar convivendo com ele e me interessando por ele. Quando eu falei com você, né, Léo, sobre você dar uma oportunidade, é porque, na minha concepção, jamais uma mulher se envolve com um homem e um homem com uma mulher sem trocar entre eles a sua experiência de vida. Deixa eu só fazer uma parêntese aqui. Vocês perceberam como é que é, né? O homem vai direto no ponto, né? A mulher tem que contar todos os detalhes, né? Assim que você não precisa deixar ela falar mais um pouco. Na verdade, o Léo, para mim, era uma pessoa maravilhosa. Eu, com meus 13 anos, quando eu falei com vocês que eu conheci o Léo e ele não era tão certinho como eu imaginava, né? Estava muito assim, animadinho para outras coisas. Eu fiz uma oração e, na ocasião, eu falei assim, Senhor, esse menino é tão inteligente, tão assim, eu gostei dele, né? Se for da sua vontade, dá ele para mim. Com 13 anos eu fiz essa oração. Aos 18 anos, quando ele voltou, assim, ficou dando em cima de mim, conversando, eu já não queria nada com ele. Eu falava, que garoto insistente, eu não quero, Senhor, aquela oração eu não quero mais. Mas Deus, Ele ouve a nossa oração. E se aquilo é bom para a gente, Ele realiza porque Ele é fiel, amém? E aí, Léo, passa aí o slide, Léozinho. Nós ficamos juntos, na ocasião eu disse para você, né? Ou você conhece um pouco do que eu creio, do que eu amo, ou vai ser impossível nós convivermos juntos. Como é que eu vou pensar no céu sem o Léo? Como é que eu vou pensar em ter uma vida com você se você não dá a chance de conhecer um pouquinho o que eu amo? E aí você começou a estudar a Bíblia, né? Aí eu comecei a estudar a Bíblia, né? Eu falei assim, não, mas como é que eu tenho que fazer para poder conhecer esse Deus aí? Ela falou assim, faz um estudo bíblico. Aí eu fui e falei, tá bom, vou fazer o estudo bíblico. Mas se eu fizer o estudo bíblico, eu tenho que me batizar? Não. Não precisa se batizar não. Só faz o estudo bíblico. Eu falei, tá bom. Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando chegou nas profecias de Daniel e Apocalipse, para mim aquilo foi como assim, como se tivesse aberto a verdade na minha frente de tudo.
toda a ligação histórica, enfim, tudo aquilo que eu imaginava estava respondido naquelas profecias. Então, como que Deus ele é maravilhoso, como que Ele conduz a gente à sua verdade. E Ele faz isso com cada pessoa, Lene. Ele fez isso comigo dessa forma. Mas Ele faz com cada pessoa. É verdade. Ele tem uma forma de agir e de mostrar a sua verdade, de se revelar para aquela pessoa a tal ponto daquilo ser cortante na vida dela, como foi na minha. Eu não precisei nem terminar os estudos. Depois daquele estudo de Daniel e Apocalipse, eu já tomei minha decisão e já aceitei o batismo. Eu fiquei muito surpresa. Eu tinha escolhido um amigo para dar o estudo bíblico para o Léo, que era o Wellington, né? Wellington. Que tinha uma mente brilhante, era um menino muito inteligente, sabia de história como ninguém, e eu imaginei que fosse realmente ser o ideal, porque ele tinha muito questionamento com relação a isso, a veracidade da palavra de Deus, e para a glória de Deus o Léo se batizou. Quando nós nos casamos, né, Léo? Nós ficamos noivos e tudo mais. Eu fui para comportagem, comportei durante muito tempo, comportei para ir para o internato e também como efetiva, né? E a comportagem mudou a minha vida de novo, né? Sempre marcou muito a minha vida. O Léo tentou comportagem, não deu muito certo. Mas porque Deus também tinha outro caminho para você. Mas aí a nossa união, a nossa família, isso é muito forte na nossa história. Nós sempre tivemos o mesmo caminho a trilhar dentro da igreja, dentro da nossa cosmovisão. E é muito importante isso, né, Léo? A gente sempre conversava junto, lembra? Até tarde, a gente ia sonhando com as coisas e sempre tinha a gente sempre tinha a mesma os nossos pensamentos convergiam para o mesmo lugar, sempre. Era impressionante isso. Nós, apesar de sermos muito diferentes, criações diferentes, de famílias totalmente diferentes, quando a gente conversava sobre as coisas de Deus, quando a gente traçava planos, a gente sempre tinha, a gente sempre convergia para o mesmo lugar sempre. Então, isso daí fez de nós uma família, como nós estamos colocando ali, uma família com um só propósito. Quando a gente pensava em alguma coisa na igreja, a gente conseguia pensar a mesma coisa. A gente, quando divergia alguma coisa, a gente chegava sempre num denominador comum. Então, isso daí é marcante na nossa convivência. Nós tínhamos um voto entre nós, que era de sempre estarmos trabalhando para Cristo unidos, né? Nós não gostávamos muito de estar separados nos nossos ministérios. Então, um apoiava sempre o outro. E aí, esse ano, vamos orar ao Senhor? Vamos fazer o que esse ano para a igreja? Vamos servir como? Então, a gente sempre estava junto nisso, e isso era algo que pulsava na nossa convivência. Então, Lene, vamos adiantar um pouquinho aqui. Sim. Né? Então, aqui só umas fotos para vocês entenderem aqui a nossa convivência na igreja, né? Do que nós estamos falando, né? A gente tinha essa questão do propósito e a gente estava sempre junto. Então, aqui tem ali o Impacto Esperança, quebrando o silêncio, tem a Lene ali no hall, tem Sim. Eu e ela cantando ali, né, junto com a nossa igreja lá. Faz muito... volta um pouquinho só, Léo. Um pouquinho, só para trás aqui. Está atrasando. O que eu queria enfatizar nesse momento sobre a nossa formação dentro da igreja, o que eu acho interessante lembrar aqui? Eu sempre acreditei que estar na igreja, para que fizesse sentido de fato, nós teríamos que entender o propósito de Deus para nós. Assim somos nós, né? Nós somos inquietos enquanto não sentimos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, sempre fiquei inconformada de estar na igreja sentada sem saber o que Deus quer para mim. Eu nasci para fazer o quê? Qual o meu dom? Nós éramos muito agoniados com isso. E essa vivência na igreja, o que tem aqui, eu ouço sempre o pastor Fanel aqui anunciando os cursos, os eventos. Viver isso é o pulsar, é aquilo que faz o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e mostrar o caminho. Então, eu sou uma pessoa e tive o privilégio que Deus me deu, né, de ter o Léo, uma pessoa que sempre vivi com gente ao redor de mim. Para mim não tem graça alguma se eu não tiver gente comigo, né, me relacionando com pessoas. Para mim isso sempre foi uma prioridade, eu estar com gente, perceber o sofrimento das pessoas, fazer alguém sorrir. E a nossa comunidade era assim. Quando eu engravidei do Miguel, a nossa igreja não tinha hall do berço, né, Léo? Você lembra disso? Lembro. E eu fui lá, fundei o hall do berço, organizei. Os meninos, desde pequenininho, desde da minha barriguinha, ouviam a lição da escola sabatina. Eu lembro que tinham vigílias na igreja, nós comprávamos uns colchonetezinhos pequenininhos. Botava na igreja, levava as crianças. Colocávamos no corredorzinho e estava na vigília louvando, orando, e eles dormiam ali.
Então, nossa família era uma família em missão. Não tinha esse negócio de que estou grávida, vou ficar em casa. Lógico, eu não tive nenhuma gravidez de risco, não é esse o caso. Mas nós sempre estávamos vivendo com a comunidade, pulsando a missão com a nossa família, desde muito pequenininho, né, Léo? A gente cantava na igreja, a gente fazia serviço missionário. O que mais, Léo? E tem aqui... Lá tem o Gustavo pequenininho, né? É o Gustavo ali? O Gustavo ali embaixo, o Miguel lá em cima. O primeiro impacto de esperança do Miguel ali, ó. Ali no cantinho direito ali, ó. E é verdade, ali foi a foto do impacto. Tá. Alguns versos que nós trouxemos, Léo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Aí está em Tessalonicenses 4:9. Mais um aqui, ó, em Romanos 12. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem mais um aqui? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui vocês conhecem bem, lá no livro de Atos, falando a respeito dos discípulos, né? Sejam constantes em amor fraternal, e aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Nós tínhamos um voto também entre nós, que era o seguinte: o que perpassa na palavra de Deus, que é como uma prioridade, o que é a base? A lei do amor. Então, viver numa comunidade, estarmos juntos e alimentarmos diferença com os outros, tratarmos as pessoas diferente por conta de título, posição, isso é completamente avesso à palavra de Deus. Então, o que nós tínhamos? Não sei se você vai lembrar. Chegava um visitante, né, sentava num canto, nós falávamos assim: aí, quem é que vai lá falar? Vamos embora perguntar, bora chamar para poder almoçar? Então, nós tínhamos um desejo proposital, intencional, de qualquer pessoa que entrasse na nossa igreja em contato conosco, ela deveria se sentir especial, porque assim ela era de verdade. Então, o amor fraternal, ele sempre foi para nós uma prioridade. Então, a gente vivia assim, rodeados de amigos, né, da igreja, e sempre disposto a poder contribuir, tá? Tem algumas fotos aqui. Aquela última ali, vou só destacar aquela última ali, foi o último passeio no Rio antes de vir para Belém em 2015. Ali em cima também foi uma... A saiu com as nossas amigas, suas amigas ali na despedida, né? Então, o que acontece? Ali, ó, rodeado de pessoas, e ali eu estava inclusive doente, eu estava com um problema, eu tinha adquirido um problema... Não sabia ainda, né, Léo? Eu não sabia ainda que eu estava com esse problema, e aqui em Belém que eu vim ter algumas complicações. Eu estava com hipertireoidismo, que era uma doença, foi autoimune, né? E assim, para honra e glória de Deus, para honra e glória do nome do Senhor, eu fui curado dessa doença. Então, mas isso daí é uma outra história, não dá para contar aqui o que aconteceu, porque é um outro capítulo. Mas aí o que acontece? Nesse passeio aí, eu recebi uma ligação daqui, do Hospital Adventista de Belém. Eu já trabalhava no Hospital Silvestre lá, eu era o coordenador da contabilidade lá, e recebi uma ligação para poder vir trabalhar aqui, uma proposta para vir trabalhar aqui, né? E aceitei, né? Então, em agosto de 2015, partiu Belém, né, Helena? A gente veio para cá. Partiu Belém. E a gente viveu muita coisa bacana aqui em Belém. Temos vivido, na verdade, né? Sim. Mas a história que nós queremos compartilhar com vocês, a gente vai adiantar bastante aqui, o testemunho, além de ter falado um pouquinho da nossa vida, para que vocês... A gente só deu essa introdução para que vocês entendam uma coisa: a nossa vida como casal, como marido e mulher, sempre foi uma vida aos pés de Cristo, sempre foi. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, a gente sempre tenta colocar Deus em primeiro lugar e tenta colocar aos pés de Deus os nossos planos, os nossos desafios, não é? Isso não significa que nós não vivemos dificuldades, problemas, tudo como qualquer casal vive. Mas a gente reconhece sempre Deus na nossa vida. E enquanto no Rio de Janeiro pedimos a Deus uma missão num lugar diferente. Lá nós tínhamos nossos familiares, né, alguns dos teus familiares que já tinham se convertido também. Muitos se batizaram e nós queríamos viver uma missão num outro lugar. E pedimos ao Senhor um outro lugar. Só que achamos que ia ser logo ali, né? Não assim tão longe. Pois é, a gente não achava que ia ser tão longe. Mas ele tinha algo muito especial para nós. E aí a gente separou uma história em especial que já vivemos aqui em Belém. Exatamente. Que é uma história muito importante para nós, né? Faz toda a diferença na nossa vida, né? Aqui só, quando a gente chegou em Belém, houve uma busca por uma igreja, né?
que igreja nós vamos ficar? Então a gente ficou no Centro Nipônico. Lá nós tínhamos uma amiga lá do Rio que conhecia a secretária de lá, do Centro Nipônico, a Mami, muitos de vocês conhecem ela. Sim. E nos recomendou a igreja do Centro Nipônico. E lá nós fomos muito felizes, nós nos desenvolvemos com jovens, com aventureiros, com escola sabatina, com um projeto chamado PV Night. Que funciona até hoje lá. Nós brincávamos falando com nossos amigos no Rio, e aí, já visitaram a cidade, já conheceram as praias de Rio, nananã. E a gente estava mais preocupado em achar uma igreja do que em passear. Nossa agonia era não encontrar uma igreja, a gente queria que Deus nos mostrasse qual era o lugar que Ele queria que inicialmente nós frequentássemos. Lá na igreja do Centro Nipônico, nós participamos, como Mulher falou, com jovens, com aventureiros, com PV Night, que nós participamos da fundação, que é um programa social, e lá nós conhecemos a Jéssica, essa loirinha aí. Hoje eles estão em Parque Esperança, acho que eu vi o Ney aí. Meu amigo. A Jéssica, ela começou a frequentar a escola sabatina do Centro Nipônico, levada por uma amiga. E ela foi vários sábados. Aí eu conversei com a Jéssica um dia, falei: oi, Jéssica, você tem vindo... Eu era professora da escola sabatina dos jovens. Eu falei: você tem vindo há muitos sábados. E ela me contou um pouquinho que ela estava indo em muitas igrejas, buscando respostas, buscando a verdade, e ela não encontrava. E que ela estava ali buscando encontrar essa verdade. Eu falei: você encontrou, querida? Está resolvido na sua vida esse negócio? E aí eu ofereci para ela um estudo bíblico. Eu falei: vamos lá para casa, vamos estudar a Bíblia juntos, e ela aceitou. Não foi isso, Léo? O marido no começo não queria saber de nada disso. No início vinha só ele, né? Só ela, desculpa. Aí a Lene falou comigo, né, Leonardo? Convida o marido, eu falei: calma, que com homem é diferente. Jogar bola. Calma que com homem é diferente. Cheguei com ele, falei: Vilmar, beleza, vamos jogar um futebol? Aí ele gostou da ideia e tal, e a gente começou a jogar um futebol lá no Centro Nipônico, e convidei ele para também ficar, olha, fica à vontade, se você quiser ir lá em casa fazer o estudo com a sua esposa também. E ele veio. E ele aceitou, porque na verdade, Helene, o que acontece? Não era só ela que buscava. Eu conheço bem o Vilmar, né? O Ney está ali também, ele também buscava isso, né? Só que existem os paradigmas, né? Existem os Cada um preconceitos. tem o seu tempo, também. né, também. E aí passando, vamos ver que você Então, separou. Bom, resumindo a história deles, estudamos a Bíblia em 2016, e no final de 2016, para honra e glória de Deus, mas não é para vantagem de homem nenhum, eles decidiram pelo batismo, se batizaram. Né? Ali começava então uma história que a gente chama de case de sucesso, um case de sucesso na igreja, onde as pessoas, começou uma cadeia de pessoas aceitando a mensagem de Deus. Por quê? Porque havia empenho, sinceridade e vontade, porque Deus, Ele é aquele que busca o sedento pela palavra de Deus. Amém. E ele estava só esperando alguém ser um instrumento. A gente se colocou nas mãos de Deus e Deus fez a obra, porque não é nossa, a obra é dele. Tudo que prospera na vida do cristão, em se tratando de evangelismo, em se tratando de falar da pregação do evangelho, de levar a mensagem de Deus, tudo não é obra do homem. O homem apenas dá o passo, ele apenas é um instrumento. Ele fala assim: Senhor, eu estou aqui, me usa. E é Deus que abre o mar. Nada. Agora, a obra é do Senhor, é Ele que faz prosperar, e foi o que aconteceu aqui, né? E aí em 2017, em abril, na Semana Santa, começamos então um pequeno grupo, que nós intitulamos PG Resgate, porque naquele ano, Lene, o título da Semana Santa era Resgate, né? Tinha até um filmezinho. Aquele filme foi muito bom, né? Muito bom o filme. Que a Laura Moreno cantava. Vocês lembram, né? Aquela música linda no final. O que eu acho interessante a gente lembrar também, Léo, é que assim, gente, de fato, o relacionamento, sabe, estar perto das pessoas é a maneira mais eficaz de você demonstrar que Cristo é maravilhoso. Não tem outro meio disso acontecer. Agora, isso dá trabalho, é natural. Você deixar suas prioridades, você deixar de sair com sua família sábado à noite para estar com outros amigos, você se abrir a conhecer uma nova família que tem uma outra cultura que não a sua. Sabe, você frequentar a casa de uma outra pessoa, tudo isso é uma quebra de paradigma muito grande. Se você quer ser um missionário, você quer realmente sentir como que é magnífico transformar a vida das pessoas, ser um instrumento para a transformação da vida das pessoas, da sua vida, a gente tem que estar disposto, sabe, a andar a segunda milha, a quebrar um pouco a nossa rotina. Não, porque eu vou sair, vou no shopping, vou sair com minha família, não. A gente tem que abrir esse leque e estar disposto a Ele fazer na nossa vida algo diferente. E Ele faz de verdade. E as pessoas vão se interessar
por Cristo, porque vão perceber que de fato você tem por elas um interesse sincero. A gente sabe quando somos amados sinceramente pelas pessoas, e é isso que Cristo quer, nos ensinar a amar as pessoas. Lene, e o Vilmar e a Jéssica que se batizaram entenderam isso, e a gente estava orando. Ele já tinha conversado comigo, já colocado o propósito para abrir um pequeno grupo. E a própria mãe dele, né, falou: olha, pediu, eu queria aqui uma célula na minha casa, que ela tinha saudade do tempo que tinha células na casa dela, né, evangélicas, né? E aí a gente então, nós fomos lá com eles e fundamos lá o PG Resgate, da qual o Ney, que está ali presente. Ney, levanta a mão aí, Ney, para o pessoal te ver aí. O Ney, que é o genro da dona Fátima, né, da dona Fátima, que é o cunhado do Ivilmar. Eles vão ver no testemunho. Vocês daqui a pouco vão ver aqui. Ele mais a esposa dele, mais a mãe da esposa dele, né, desculpa, a mãe da Jéssica e a mãe da esposa dele. Começaram a fazer parte, mas também o irmão dela, né, e mais fora os visitantes, né, Léo? A Ana Clara. Fora os visitantes que apareciam no nosso pequeno grupo, né? Então, em abril de 2017 começamos o PG e batismo no final do ano de 2017. Os 4 se batizaram. Tá ali o Ney, a esposa do Ney, que é a Luena, a dona Fátima, que é a mãe da Luena e mãe do Vilmar, e a dona Nazaré, que é mãe da Jéssica. Em especial aqui, falando dessa foto do Ney que está ali com a gente, a dona Gina chegou. A dona Gina está aí também, dona Gina. Daqui a pouquinho vai chegar a sua hora. O Ney, gente, foi muito interessante, porque o pequeno grupo começou e o Ney sempre teve, acredito eu, né, Ney, a vontade no coração de servir a Deus, sempre teve. E ele sempre foi bom, sempre falou muito bem, se expressou muito bem, filho de pastora, então vocês imaginam, né? Então, rapidamente ele se envolveu, ele liderou o grupo, ele estava animado. E como o Léo falou, não vinha de nós, isso é Deus que fazia mesmo, né? Exatamente. Vamos avançar para eles poderem ver? Vamos avançar. No ano de 2018, sim, aqui está a galera nossa todinha aqui, ó. Todo mundo foram os aqui, fundadores do PG Resgate, tá, e os que foram os que se batizaram e mais... A Maria Clara, que está ali, a gente não consegue mostrar, né? Uma adolescente, depois foi para a FAAMA também, se batizou final de semana passado, retrasado, né? 2 semanas, né? 2 semanas também, né? Amém, glória a Deus por isso. Fruto de uma sementinha lá em 2016, no início de trabalho em 2016, né? Então aqui, ó, vou passar mais uma aqui. Sim, passe aí, Léo. Tentando. O que é interessante a gente frisar aqui é que nós fizemos esses amigos maravilhosos. A dona Dina. Tá. Dona Dina é mãe do Ney. Dona Dina é mãe do Ney. Dona Dina levanta a mão assim, faz assim sempre, também. acho que vocês conhecem, porque ela tem vindo muito aqui nas escolas, na Universidade Bíblica. A Dona Dina participa da Universidade Bíblica aqui. Isso. A Dona Dina, ela é missionária há muitos anos, foi pastora de igrejas evangélicas, e ela, em parceria aí em comunicação com o filho, e nós conversando com ela aceitou que na igreja dela nós dessemos ali um apoio do estudo sobre o livro de Daniel, em Coraci. E lá nós íamos toda sexta-feira. Nós oferecemos isso, nós conversamos com a Dona Dina, na verdade a Lene conversou. Ela abriu a igreja dela. E o interessante, Dona Dina vai lembrar aqui que é que ela estava orando, ela falou, eu estava orando, pedindo pessoas para me ajudar na minha igreja. E aí foi quando Amém. A Lene chegou e ofereceu, podemos fazer toda sexta-feira, lá em Coraci, um estudo na sua igreja, e nós oferecemos para ela o estudo dos mistérios de Daniel e Apocalipse. E aí nós fomos buscar um reforço de peso, não foi, Lene? Para poder ajudar a gente nisso aí. Pastor Fábio também ajudou a gente. Que foi aqui, ó, o pastor Fábio, tá? Que hoje está lá em Manaus, mas ele aqui nessa época, ele estava no último ano dele de teologia, e foram momentos maravilhosos. Foi ali de maio até setembro, foi isso mesmo? Mais ou menos? Mais ou menos. Novembro. De maio a novembro, todas as sextas-feiras, claro, de vez em quando, poucas vezes dava algum probleminha que não podia ter, mas praticamente todas as sextas-feiras nós saímos de comboio daqui e íamos para Coraci para poder ir à igreja da Dona Dina, para poder fazer essa série de Daniel e Apocalipse, né? E qual foi o resultado disso, Lene? Bora ver então? Só um detalhezinho aqui, ó. Aqui já o Ney envolvido, falando na frente, o pastor Fábio ficava com a mensagem e nós ficávamos ali com estudos, as perguntas bíblicas, com a música, com o som, enfim, né? As crianças ajudavam, o Gustavo, o Miguel ficava no som também. Sim, né? verdade. Aí qual foi o resultado? Dona Dina
aceitou o batismo no final do ano. Amém. E aí, Lene, eu queria mostrar agora, deixa eu ver se já está aqui já, mas eu queria mostrar um pouquinho, olha, por toda essa história aí, a Novo Tempo, ela veio aqui gravar com a gente esse testemunho, e ele gravou. Foi muito especial, foi um dia muito especial. Ele foi na nossa casa, foi na casa do Ney, na casa do Araújo, e nós foi lá na igreja da Dona Dina, e a gente, foi uma bênção, né? A gente gravou, teve a oportunidade de gravar um testemunho para passar no concílio anual dos pastores, né? Concílio anual da Igreja Adventista em 2018, tá? Então, deixa eu ver se já está aqui. Aqui só algumas fotos, tá? Da participação. De outras participações nossas. Mas aqui, ó, se puder colocar no YouTube aí, eu queria que vocês vissem um pouquinho desse testemunho agora, ao vivo aí no YouTube, tá bom, gente? Ao vivo não, né? Ao vivo não. Que era ao vivo. Eu quis dizer ao vivo, mas não é ao vivo, né? Já aconteceu. Pode clicar aí e soltar o... Vamos lá. Gosto muito de números, eu tenho uma mente muito racional. Eu sou movida a estar conversando, a fazer amizade. Eu gosto de conversar. Fortalecer relacionamentos. Quando estou num lugar, eu me sinto bem se eu estou perto de pessoas que eu posso conversar. O meu dia basicamente começa, a gente acorda, né, faz o culto em casa e depois a gente vai para o trabalho. Muito corrido, né? De manhã a gente apronta as crianças para a escola e eu tenho também a faculdade. Depois eu volto para casa à noite. Fico com a família. Eu e o Léo somos mais que um casal. Nós nos entendemos como uma dupla missionária. E isso é um pulsar na nossa vida. A nossa relação ela tem uma ligação, além da afetividade, além do que nós nos propusemos a dividir a nossa vida juntos, construir uma família. Nós estamos construindo um ministério desde então. Não basta nós agirmos. Nós precisamos agir com intencionalidade. Com a intenção de mostrar Cristo para as pessoas. O que a gente tem observado que as pessoas querem é simplesmente serem ouvidas. A gente naturalmente quer o nosso tempo, as nossas coisas. Então a gente sempre se policia. Olha, você viu que chegou alguém? Nossa, você viu que aquela senhora sentou e, poxa, ninguém falou com ela. Então foi assim que a gente conheceu a Jéssica. Ela estava na escola sabatina jovem, foi nos visitar e ela voltou muitas vezes. Procurei em vários lugares, já tinha vindo de diversas igrejas e não tinha encontrado alguma coisa que suprisse o que eu estava precisando ouvir. E a partir daí, quando eu comecei a iniciar estudo, eu vi que dentro do estudo tinha aquela mensagem que eu queria realmente ouvir, aquilo que estava faltando para mim. A Helene já tinha oferecido o estudo para ela tinha ido algumas vezes lá em casa já. E a Helene falou, Leonardo, ela tem um marido e ele está interessado. E quando ele foi visitar, eu aproveitei para cumprimentá-lo e chamei ele para jogar um futebol. Né? A resistência foi em relação ao próprio sábado, né? Porque como eu era de outra congregação, então a gente não tinha um estudo bem aplicado em cima de sábado. E não só isso, também em relação ao trabalho, né? Porque eu sempre trabalhei no sábado, no domingo. Quando eu pude quebrar esse paradigma, eu entendi que Deus ele é verdadeiro. Então, a Jéssica, ela aceitou o batismo com Araújo no final do ano de 2016, em outubro. Então, Araújo e a Jéssica pensaram e quiseram muito realizar uma proposta de pequeno grupo, de estudo bíblico, com a família do Araújo e com a família da Jéssica também. No período da Semana Santa, tinha até o filme... Resgate. O Resgate. E nós chamamos nosso pequeno grupo, ficou conhecido como Pequeno Grupo Resgate. Nesse grupo que nós montamos, né, a partir da Jéssica e do Araújo, com a família, ali estavam o Ney e a Luena. O meu cunhado fez o convite, né, dizendo que ia ter um grupo de estudo na casa da minha sogra. E a gente resolveu participar, né, para conhecer, para aprender a palavra de Deus. Quando terminou a Semana Santa, que foi na época da Semana Santa, e aí a gente ficou aquele gosto de querer mais, né? Tudo que é bom, a gente quer passar para outras pessoas, né? Nós viemos de outras igrejas e a gente não conhecia o que nós aprendemos com a Lene e com o Léo, o que eles foram mostrando pra gente, né? Foi aí que a gente começou a interagir com a mãe dele, né? Nós fizemos um pouquinho antes da Semana Santa uma multiplicação do pequeno grupo, né? Então, a Jéssica Araújo, como dupla missionária, no seu pequeno grupo de discípulos, na sua casa. O Ney e a Luena estavam ali apoiando ainda o pequeno grupo Resgate, recebendo a Semana Santa. Assim, a Lene tem um talento nato de percepção. Ela percebeu que a dona Dinaléia estava vindo em todas as noites. A dona Dinaléia tem uma característica interessante.
ela implementa igrejas, né? Então, atualmente, a nossa missão é uma missão que tem se concentrado em atender esse grupo. Apesar de sermos bem diferentes na personalidade e termos traços diferentes, o que é comum, né, num casal, nós sempre compartilhamos dos mesmos ideais espirituais. Sonhe com o céu, com quem levar para esse céu. Você pode ter o seu marido, um amigo, uma amiga, monte uma equipe, compartilhe sonhos missionários. Não adianta a gente achar que essa obra é nossa, a obra é de Deus. Então, se a obra é de Deus, nós precisamos confiar de que Ele vai dirigir essa obra. Sempre me emociono quando eu vejo esse testemunho, sempre. E hoje a Luena, ela trabalha no departamento financeiro do Grão-Pará, o Ney trabalha aqui no setor de vendas da Garantia de Saúde, a dona Dina permanece com o evangelismo em Coraci, está sempre aqui estudando a palavra de Deus. A Maria Clara se batizou, o Ney, hoje, acho que vocês lá no pequeno grupo já evangelizaram os vizinhos, né, que moram à frente, já se batizaram. Eles são líderes do Centro Nipônico, algo muito importante. Não é você levar as pessoas para serem arrastadas atrás de você. As pessoas, elas vão seguir a Cristo porque Ele é maravilhoso. Eles servem no Centro Nipônico até hoje, têm independência espiritual. Isso é motivo de alegria, de louvar o nome do Senhor. Helene, assim, se há uma coisa que a gente fica feliz hoje, é ver que as pessoas que a gente estudou, que a gente de alguma forma contribuiu, adquiriram a sua independência na igreja, né? Assim, na sua independência espiritual, porque isso é importante, né? São líderes de igreja, pessoas que buscam, pessoas que continuam o trabalho. Então, o pequeno grupo O pequeno grupo é o lugar para desenvolver os nossos talentos, não é, Léo? Então, a pessoa, ela encontra o seu propósito e ela segue. Isso é muito importante. Se você não participa de um pequeno grupo, se você nunca viveu isso na sua vida, você está perdendo a oportunidade. O pequeno grupo, estar em comunhão, ele é algo maravilhoso. Eu não vou colocar o outro vídeo não, tá? Não precisa colocar não, tá? Só para a gente já caminhar aqui para o final. Depois, a dona Dina foi batizada nesse concílio, tá? Eu só queria mostrar. Acho que dá para você soltar um pouquinho, só tirar um pouquinho. Cada hora. Ó, aqui, logo depois do batismo da dona Dina, ainda se batizaram lá no pequeno grupo da dona Dina, 2 adolescentes, foi o Gilbert e o Gilson, não é isso? Eles 2 se batizaram, eles participavam também de toda a série do Daniel e Apocalipse, e eles também aceitaram o batismo, né? E a dona Dina está acompanhando eles lá em Coraci. A Dina foi batizada na divisão sul-americana. E a dona Dina foi batizada em Brasília, quando nós viajamos para Brasília, né? Tá até a foto dela aqui, ó, nós aqui com o pastor Ayrton, mais o pastor Marcos, que era o nosso pastor aqui. Grande abraço ao pastor Marcos, que não está mais aqui em Belém, mas ele era o nosso pastor na época. Que nos apoiou, né, incondicionalmente nesse ministério. Passou, Léo? Vou passar um pouquinho? Sim. Vai querer passar um pouquinho? Passa um pouquinho as fotos para terminar, né? Não, já passou. Então aqui foi o batismo, tá? E aí a gente queria terminar com essa foto aqui e falar para vocês o seguinte, que para nós o mais importante não são as coisas, são as pessoas. Isso daí faz toda a diferença na vida do cristão, né? As pessoas. Por quê? Se você se propõe a dar um estudo bíblico, se você se propõe a estar com alguém para estudar a Bíblia, não adianta você só estudar a palavra de Deus com eles, né? Você precisa se entregar de corpo e alma àquele relacionamento. Por quê? Porque aquela pessoa é diferente você estudar a Bíblia e você fazer discípulo. Fazer discípulo é você se envolver com os problemas das pessoas, é você se alegrar com as conquistas que ela tem, e você também ficar triste com as derrotas que ela tem, né? É você se envolver com naquele relacionamento de tal ponto que você cria uma empatia tão grande por aquela pessoa, que aquela pessoa de fato ela vira o seu irmão. E é isso que a palavra de Deus prega, Lênin, que nós sejamos irmãos. Por isso que a gente colocou ali no início, né? E partilhavam e viviam unânimes uns com os outros. Por quê? Porque é importante esse convívio cristão, essa empatia que o cristão tem um com o outro, de chamar irmão. Você não pode chamar o outro de irmão, né? Só por assim, você é meu irmão. Não, ele é o seu irmão de verdade, entende? Então, isso vai fazer toda a diferença na pregação do Evangelho, porque isso é o que Cristo fazia.
no seu dia a dia. E é isso que ele nos convida a fazer hoje em dia, a sermos realmente discípulos. Sim, nós estamos aqui hoje, nessa manhã, com uma igreja cheia de pessoas diferentes uma das outras. A única coisa que em comum nós temos é o amor por Cristo, ou a curiosidade pelas coisas de Deus. E ninguém está aqui dentro nesse momento por acaso. Você está aqui dentro porque o amor te convenceu a estar aqui, por mais que você não reconheça isso ainda. E na verdade eu acho que tudo isso que a gente está mostrando é para exemplificar o que é uma vida quando você se abre de fato para o que Deus quer para você e para viver em comunhão, porque nessa mistura que a gente vai crescendo como pessoa, vai se desenvolvendo e a beleza da vida em comunidade acontece. Foi um privilégio, eu louvo a Deus por ter conhecido vocês, tenho uma alegria de ter tido a oportunidade de participar, né, Léo, junto contigo nessa A gente pode chamar eles aqui, transformação. para poder fazer, com a gente, para poder encerrar com a gente, representando o nosso grupo. Muitos não conseguiram vir hoje, continuam trabalhando para o Senhor. Hoje o Léo serve no ministério do Clube de Desbravadores. O meu ministério hoje é Educação Adventista e nós continuamos servindo ao Senhor de forma pontual. Vem cá, suba aqui. E se você está ouvindo essa história agora e de repente quer estudar a Bíblia e ou já estudou, se já foi da igreja e está retornando, se você tem dúvidas, a Bíblia ela é suficiente, não é, irmã? A Bíblia responde todas as coisas. Encontre um amigo, né? Procure aqui na igreja, com certeza alguém pode ajudar você. Se você quiser no final conversar comigo também, estudar a Bíblia comigo, com o Léo, vai ser um prazer poder acompanhar você e te ajudar a conhecer o Deus que nós conhecemos e que transformou a nossa vida. Amém? Dona Dina? Pega de surpresa para falar. Bom dia a todas, feliz sábado. O que a irmã falou é fundamental, irmã. É o amor que nos impulsiona a fazer algo por alguém. É o amor que te leva a viver o que aquela pessoa está vivendo. É como eu sempre digo, até agora eu comecei a compreender por que Deus me levou para aquele lugar. É porque ali existiam pessoas que precisavam ser alcançadas pelo amor de Deus. Amém? E a mensagem que eles semearam, o dia que acabou o PG lá, o momento que encerrou, o trabalho que eles concluíram lá, eu disse para a Lene e para o Léo, disse, Lene, vocês semearam, aqui são as sementes. No determinado tempo, essa semente ela vai brotar e ela vai dar fruto. Eu quero dizer para vocês que a mensagem adventista, a mensagem da volta de Jesus, continua sendo pregada através da minha instrumentalidade, né? Toda a mensagem adventista que eles nos pregaram para nós continuamos pregando. E eu quero dizer para vocês que todos os dias eu estudo a Bíblia com alguém. Amém, irmãos? Amém. Estudo pessoalmente, estudo virtualmente também. Todos os dias tem alguém, durante 1 hora no dia, presencialmente, está estudando a Bíblia comigo. Amém, irmãos? Eu glorifico a Deus porque essas pessoas já aceitaram Jesus. Amém? E essas pessoas estão acompanhando, elas têm alegria no coração delas de estudar a Bíblia. A maioria são senhoras, né? Tem jovens também. Eu chamo ela de flores, digo, vocês são as flores do Jardim de Cristo. Cada uma tem o nome de uma flor. E aí tem os meninos também que são escravos, né? Os 2 que se batizaram também, tem o Marcelo, né? E todos os dias eles ouvem uma mensagem da palavra de Deus. Eu não consigo dormir sem mandar uma mensagem da palavra de Deus para eles. Amém, irmão? Amém. Na pandemia foi virtual, agora está sendo presencial e nós estamos continuando anunciando a mensagem de Jesus. Seja você também um missionário e semeie a palavra de Deus, porque é assim, ó, dá fruto. Amém? Amém. O Ney vai dar uma palavrinha também. Amém, glória a Deus. Vou ser bem breve. Feliz sábado, igreja. O que me chama mais atenção no Lene e na Léo, eles falaram da vida deles, né? Tudo que eles falaram aqui é a mais pura verdade. Esse amor que ele tem pelas pessoas, esse olhar, esse querer estar junto. Cristo era assim, né? Cristo queria estar junto de pessoas, queria estar com pessoas. Então tudo foi muito natural.
A forma como eles chegaram até nós, sem impor nada, sem falar de sábado, sobre comida, religião, nada. Eles queriam passar mensagem, eles queriam que nós aprendêssemos da palavra de Deus. Quando eu estava ali, ouvindo eles falar, muitas das vezes eu me emocionei, porque, gente, é difícil encontrar pessoas assim, de verdade, que se preocupa com o próximo, que no momento de dificuldade está ali com o próximo, e eles verdadeiramente, em todos os momentos, nunca viraram as costas para nós. Então, para mim, é muito emocionante falar de vocês, porque vocês são assim, seres especiais. Tudo que vocês passaram para nós até hoje, a gente faz questão de disseminar mesmo, de levar a mensagem de Deus para outros corações, que a obra não pode parar, gente. A obra não pode parar. E que esse altruísmo, esse amor, essa empatia, que nós possamos ter pelas outras pessoas, pelo nosso vizinho, pelos nossos familiares. É difícil hoje em dia, no mundo que nós vivemos, né? As pessoas estão preocupadas com o trabalho, com as suas rotinas, e muitas das vezes a gente esquece de olhar para o lado. E tem muitas pessoas precisando, muitas pessoas ceifando as suas vidas porque não tiveram oportunidade de ouvir. Então, irmãos, que essa mensagem de hoje possa ficar em cada coração e que vocês possam levar a mensagem da volta de Cristo para cada coração. Então, quero dizer a vocês muito obrigado. Amém. Por tudo que vocês sempre fizeram por nós e continuam fazendo até hoje, por vocês serem essas pessoas extraordinárias, sempre nos ajudarem em tudo, seja financeiramente, seja profissionalmente, seja espiritualmente. Amém. São pessoas assim maravilhosas que a gente vai ter uma gratidão para o resto da vida. Glória a Deus por isso. Quer você conhecer esse Deus maravilhoso que nos constrange, que toca a nossa vida? Fica de pé então nesse momento, vamos fazer uma oração? Para que Deus possa também mostrar para você o amor maravilhoso que transforma e dê para a tua vida um propósito. Se você é um casal ou uma família que ainda não achou a missão, ainda não encontrou o motivo de se unir para fazer a diferença, não tenha medo de orar a Deus pedindo isso. E Ele vai dar um propósito excelente para você. Tem um trabalho nessa terra que só você pode realizar. Tome posse dele e sinta a felicidade, a plenitude de fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso, grande Deus, Criador dos céus e da terra, que tudo que nela há. Louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, porque Tu és maravilhoso. Porque o Senhor instituiu a Tua igreja para ser um lugar de realização, um lugar de amizade, amor, fraternidade, comunhão, Senhor, companheirismo, parceria. Tu venha nos ajudar a olhar para as pessoas como realmente elas devem ser olhadas, com importância, amor, empatia, valorização. As coisas, elas passam. As bênçãos materiais, elas se vão, elas oportunizam muito o crescimento, sim, mas as pessoas são preciosas, Senhor. Dá em nosso coração amor pelas pessoas, dá-nos também um amor próprio. Senhor, Tu nos amas, somos especiais. Faz cada um aqui sentir esse amor nessa manhã e a desejar viver uma vida de ação, de um amor em ação. Cada um aqui encontrando o seu ministério, aquilo que realmente o Senhor colocou no coração delas. Senhor, prospere esse ministério do Ney, da sua mãe, que a sua família possa sempre ser uma família aos pés do Senhor Jesus, que nunca seja interrompido essa semente que um dia foi plantada, e que muitos outros corações possam vir falar do Teu amor, porque Tu és assim, Senhor, amigo, companheiro, amoroso. Tu és parceiro em todas as horas, Tu és o Deus conosco em todos os momentos, até o final. Faz-nos ser assim também com as pessoas. Nós estamos vivendo dias difíceis, Senhor, dias desafiadores. Precisamos nos unir, precisamos olhar para o outro com amor, com solidariedade, com gestos afetivos, de empatia. Dá-nos, Senhor, força para sermos assim, até que o Senhor venha, possamos unidos estarmos aqui juntos, levando esperança para outras pessoas. Abençoa, Pai, a Tua igreja, esta igreja, hoje a nossa igreja aqui do Marco. Abençoe o Centro Nipônico, abençoe também a igreja da irmã lá em Coraci. Abençoe a Tua igreja nessa terra, Senhor. Tu sabes que tem muitos filhos Teus em muitas igrejas. Faz-nos ser filhos fiéis, que possamos nos levantar e honrar o Teu nome e viver esse amor maravilhoso uns com os outros. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Obrigado, meus amores. Eu quero agradecer nossa irmã Lênia também, que desde quando ela começou a fazer esse trabalho, ela nunca me abandonou. Era livro para cá, era material, né? Uma pessoa assim, excepcional, maravilhosa. Né? E quando nós fomos para Brasília, ela cuidou de mim em tudo, gente. Eu me sinto honrada por ter ela como amiga, uma pessoa que está sempre presente, né?
olha, se você tiver a Lênia como amiga, é uma missionária que não vai te abandonar, gente. Ela vai te dar todas as dicas para você ganhar almas para Jesus. Até hoje, a presença dela é muito importante para mim. Ter conhecido a Lênia e o Léo, eu digo, o Léo sempre presente, Irmã, está precisando de alguma coisa? Irmã, está precisando de alguma coisa? Eles sempre são presentes, sempre nos ajudando. Eu tenho muito material que ela conseguiu para mim, para evangelização, né? Eu agradeço a vida deles dois, que pessoas maravilhosas para eu estar firme até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã. Hoje a sua família é muito maior. São todos esses aqui, amém? Feliz sábado para todos. Obrigada.